Queridos, hoje é domingo de ceia, de Santa Ceia, e eu gostaria que a gente pudesse estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos novamente. Salmo 121. Desculpa, é Salmo 122, 1. Descalculei aqui, trocando os números. É só o versículo 1 do Salmo 122, verso 1. Ele diz assim, o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar junto esse pequeno versículo que muita gente sabe de cor e salteado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmista, ele começa dizendo que ele se alegrou, né? Ele se alegrou quando disseram para ele, né? Vamos à casa do Senhor, né? Como o Carlinhos se alegra quando fala com ele, vamos ver o Flamengo no Maracanã. Você pode ter certeza de uma coisa, ele vai se alegrar. Pode estar até meio assim, cabisbaixo, com febre, mas ele vai dar um jeito de ir lá assistir o Flamengo dele. Estou falando dele aqui, ele está lá fora hoje, né? Mas hoje de manhã ele já estava falando disso, né? Que chegou tarde, né? Foi lá ver o jogo. Não existe coisa melhor do que receber um bom convite, não é mesmo? Quem gosta de uma festa, né? Vai falar, né? Vamos lá numa festa? Vai se ligar, né? Por exemplo, né? Eugênia pode estar de cama, mas se você falar com ela que vai para fazer um passeio, uma viagem, a febre vai embora na hora. Entendeu? Porque parece que até a mala está pronta sempre. É impressionante. Tem gente que é assim, já percebeu? Se você chega para essa pessoa e diz alguma coisa que ela gosta muito, né? Larissa também riu ali porque é a praia dela também. E muita gente, né? Tem gente que se você falar o seguinte, poxa, vamos fazer uma trilha, uma montanha? Mas ó, bronzeado já sorriu, porque ele gosta, não é verdade? Vamos pegar uma onda? Já falaram no Dudu, viu só? Como é que a coisa funciona? Se chegarem para mim e falar assim, vamos comer aquela macarronada? Eu gosto. Mas se falar com a Simone de macarrão, acho que se ela pudesse, ela comia macarrão todo santo dia. Diferente, é claro. Mas, como ela gosta de uma boa macarronada, de um bom prato de macarrão, né? E sabe fazer muito bem por isso, né? Até acho que talvez por isso que ela gosta. Mas todo mundo é assim. Só que o salmista aqui, ele está falando sobre um lugar. E esse lugar é a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que ele está alegre? Porque ele sabe que nesse lugar existe uma ação de Deus. Ele sabe que naquele lugar é o lugar de um mover, de um encontro. Ele está
alegre, porque afinal de contas ele sabe que aquele lugar é um momento onde Deus vai poder falar com ele e ele vai falar com Deus. É esse momento tão especial, é esse momento tão grandioso que é estar diante de Deus. Existe um texto, acho que todo mundo aqui, quem não leu, né, já ouviu falar no Pequeno Príncipe, né? E uma das coisas que eu gosto muito nesse livro é o diálogo entre o príncipe e a raposa, né? Ele usa um termo ali a raposa usa um termo para o príncipe, que é a palavra cativar. Se tu me cativas, né? E ele está falando a respeito do que nesse momento sobre cativar? Ele está falando sobre que eles ali eram estranhos, desconhecidos um do outro. Ele mesmo fala que quando o príncipe vê a raposa, ela só é mais uma raposa, como todas as outras. Quando a raposa vê o menino, ele é só mais um menino, como tantos outros meninos, como tantas outras pessoas. Tanto é que no livro, a grande decepção do príncipe é quando ele chega na terra e ele vê um jardim de flores vermelhas. E aquilo é uma decepção enorme para ele, porque ele acreditava que a flor que ele cuidava no seu planeta era única, exclusiva, porque ela disse para ele isso: olha, eu sou única, né? Só existe, né, eu como Rosa. E ele tem uma decepção enorme quando ele se depara com aquele monte de flores, né? E elas, meu Deus do céu, né? O sentimento que ele tem ali é de que ela o enganou. Mas a raposa naquele momento traz a lembrança, algo muito importante. Ela não é qualquer rosa, porque ela é a sua rosa. Ela é única, porque ela é sua rosa. E aqui, como nós estamos, cada um aqui é único. É único. É único nesse encontro com Deus. É único diante das suas próprias necessidades e relacionamento. Nesses últimos domingos nós falamos, né? Luiz falou sobre encontro. Eu também falei sobre depois outro tipo de encontro. E hoje não podia deixar de falar sobre essa necessidade desse encontro. Porque existe algo importante. Em todo encontro existe uma troca. E não só uma troca, mas uma expectativa desse encontro. Isso é tão importante a gente entender e compreender. Como o Senhor Jesus teve o encontro, como nós falamos com Nicodemos, com a mulher samaritana, né? Como o aleijado no poço de Betesda, como o jovem cego e tantos outros encontros que ele tem, alguns extremamente íntimos, individuais, né? Únicos. Tanto é que em cada encontro havia uma necessidade, havia um clamor no coração de cada pessoa. Houve algo que Deus fez e realizou na vida de cada uma daquelas pessoas, em cada um daqueles encontros. Esse encontro, como a gente fala da raposa, e ela usa esse termo cativar, e a gente fala que todo encontro é um processo dessa descoberta. É uma coisa que às vezes as pessoas falam, né? Às vezes a gente olha e vê algumas pessoas, alguns irmãos, né? A gente fala assim: será que Deus tem filho predileto? Vocês já passaram isso pela sua cabeça? Eu acho que Deus gosta mais de fulano do que de mim. A gente, né?
E eu também pensei já isso, né? Já pensei dessa forma, né? E eu fui descobrindo que, na verdade, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Porque intimidade é uma coisa que se busca. E se busca de ambas as partes. Eu tenho que desejar esse encontro. Eu tenho que desejar buscar Deus. Eu tenho que desejar ter essa relação com Ele. E nesse processo de relação, de encontro, é que eu vou descobrindo quem é Deus. E automaticamente, né, Ele vai se revelando a mim e me revelando quem eu sou. Nesse encontro é isso que acontece, é esse processo. Por isso que a gente, quando vai ler Gênesis, lá, né, Adão no paraíso, em Gênesis 3, 8 e 9, vai falar a respeito de que Deus, na viração do dia, se encontrava com Adão. Quer dizer, no final do dia, né, Deus tinha sempre o chá da tarde com Adão, né? O chá da tarde, para os ingleses, né, era o chá da tarde, era o chá da fofoca, né? O que aconteceu, o que se passou, como é que foi seu dia, o que aconteceu nessa história toda, né? O que você descobriu? Então quer dizer que você botou o nome daquele bicho de pescoço grande de girafa? Achei bacana, não sei porquê. E era assim, essa troca, esse relacionamento, esses encontros diários com Deus, era um encontro onde Deus ia falando com Adão. É tão interessante que Adão estava ali no paraíso, né? E era Deus que vinha se encontrar com ele. Em Êxodo 3, 11 e 4, também existe um momento de um encontro muito interessante, que é o encontro de Moisés com Deus. Todo mundo aqui sabe que nesse encontro, primeiro momento do encontro de Moisés com o Senhor, ele estava cuidando do rebanho, né? Ele estava cuidando do rebanho e de repente algo chamou a sua atenção. E o que chamou a sua atenção? Uma sarça que não se consumia. Porque uma sarça se consumir no deserto era muito comum. Mas quando ele começou a ver, aquela não parava de pegar fogo. E aquilo atrai sua atenção. E ele se aproxima dessa sarça. E no momento em que ele se aproxima dessa sarça, Deus fala com ele algo claro. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Nesse processo relacional, como qualquer relação, começa regras que define qualquer boa relação, qualquer bom relacionamento. Não é verdade? Em qualquer debate, né? Em qualquer momento, né? Principalmente no casamento, existem muitos debates, né? Alguns debates bem acalorados, né? Que todo mundo quer pôr a sua ideia, a sua forma de pensar, né? A minha forma certa de pensar, né? Sempre é assim, né? A melhor forma, a forma mais correta, a minha forma de pensar. A gente sempre chega com essa regra, né? Ou vocês pensam diferente de mim? Ou vocês são diferentes de mim? A gente, quando chega em um debate, a gente chega convicto de que o nosso é a melhor forma. Não é assim? Sempre. E no processo
da conversa e do diálogo, a gente vai mudando, a gente vai avaliando e percebendo que essa razão toda que a gente tem não é bem assim. Então, esse primeiro momento, Deus fala com ele: olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. E a partir daquele momento começa-se um diálogo, um processo de entendimento, de um chamado, de uma compreensão do que Deus tinha para Moisés. Existem, como a gente falou e está falando aqui, vários tipos de encontro. Cada um deles com o propósito de construir laços de amor, de relacionamento. Quando em Gênesis 33, verso 1, de 1 a 4, e depois 8 a 10, Jacó está retornando para casa, depois de anos de exílio, sem ver sua família, por ter aprontado com seu irmão, né? E o irmão falar assim: vou esperar, né? Deixa só papai, mamãe morrer, que tu vai ver só o que tu vai aprontar comigo, o que eu vou aprontar com você. O que acontece? Jacó foge. Mas só que ele vê, né? Ele passa por um processo de fuga, onde ele vai lá conhecer bem o que é ser esperto, porque ele achava que foi esperto, mas ele encontra um sogro, né, Labão, que é mais esperto do que ele, né? Um dos grandes propósitos de Jacó ir para Labão foi esse, né? Porque ele se achava o esperto, o cara que tinha passado a perna no irmão, e não uma, mas 2 vezes, né? E aí ele encontra, né, o mestre. Em primeiro lugar, passou a perna nele no casamento, não é isso? Ele querendo uma das filhas, acaba recebendo outra. Depois tem que trabalhar mais 7 anos, e assim foi. E depois, na própria construção dos seus bens, né, ele sendo esperto, né, toda hora, querendo ou não, Labão trocava as regras do jogo, né? Toda hora Jó estava lá, trocando as regras do jogo. Só que aí Jacó vê que existe um momento de retorno. E é tão interessante porque quando Jacó ele volta com as suas riquezas, com suas esposas e com seus filhos, né? E ele está retornando. E é tão interessante que o texto mostra que ele, nesse processo de restauração com seu irmão, ele vai mandando primeiro presentes. Ele faz uma caminhada, né? Ele faz um processo desse encontro, né? Ele vai colocando algumas coisas na frente. Ele vai dizendo e aí, nesses encontros com aquilo que é os seus bens, né, toda a sua riqueza e sua família, ele vai se deparando com uma coisa muito interessante, que está aqui no verso 8. Ele fala assim: e disse Saul: do que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Quer dizer, ele, quando vai entregando todos aqueles presentes, né, presenteando o seu irmão, quando chega naquele momento onde, para que isso tudo? Ele fala: é para você, né? Tentando acalmar os ânimos, né, daquela situação.
E ele, Esaú, fala: não, fica com você, eu já tenho o suficiente. E aquele encontro ali, né, é visto como uma situação de paz e tranquilidade. Já tentou amenizar algumas situações, né? Nada do que uma coisa boa para amenizar, né, é você botar uma mesa, fazer um lanche. Não existe coisa melhor para a gente se encontrar do que isso, né? Um café, um bolo, um biscoito, não é assim? Convidar alguém para tomar um café, né? Para poder fazer as coisas caminharem, a conversa, o diálogo poder acontecer. Como eu disse, os evangelhos são cheios desses momentos de encontro de Jesus. Tanto Jesus, ele inicia alguns, como eu falei, alguns desses encontros especiais, como a mulher samaritana, o paralítico de Betesda, né? Com Zaqueu, o publicano, com Lázaro e suas irmãs. Todos esses momentos, né, onde o Senhor Jesus se encontra com essas pessoas, existe uma ação, existe um mover, existem milagres. Momento onde duas pessoas, na verdade, nesses encontros com Deus, firma uma aliança. São nos encontros com Deus que nós temos um processo de aliança. Mas a gente está falando aqui de um encontro, mas existem algumas coisas que a gente precisa pensar. Como eu falei sobre Moisés se encontrando com Deus, quando ele fala: tira as sandálias dos seus pés. Existem algumas regras básicas para todo encontro, não é verdade? Quando você certamente começou a namorar, né? Começou a se relacionar, certamente você não ia sujo para a casa da sua namorada. Tenho certeza disso. Fedido você não ia, né? Chegava lá na sua casa fedido, o Antônio? Não, né? Todo perfumadinho, cheiroso, não é assim? Tenho certeza disso, né? É dessa forma, né? Tenho certeza que algumas pessoas aqui faziam cabelo, né? Botavam uma roupa bonita, né, Monique? Certamente. Não é desse jeito que a gente faz, né? Simone não teve muito essa oportunidade, porque como a gente se conheceu no seminário, então a gente não tinha muito essa oportunidade de se ver, né? Assim, só arrumado quando a gente ia para a igreja, mas a gente acabava se encontrando lavando a roupa lá nos tanques do seminário, né? Ou na cozinha fazendo comida. Não tivemos muito essa oportunidade no nosso namoro. Mas no namoro sempre é assim, né? Então a gente fala que nesses encontros, em primeiro lugar, a gente fala o seguinte: evita chegar atrasado. Pelo contrário, às vezes a gente chega até adiantado, não é mesmo? A gente evita chegar atrasado nos nossos encontros, né? A gente quer sempre mostrar que a gente é pontual. E até mesmo porque, quando a gente está ansioso de encontrar com a pessoa, a gente conta no relógio. É como a raposa do Pequeno Príncipe diz: olha, todo dia se você começar a todo dia chegar aqui o mesmo horário, antes de você chegar, eu já vou ficar numa expectativa, eu já vou ficar ansioso. Era assim no seu namoro? Quando você ia na casa da sua namorada, lá se encontrar: olha,
6 horas eu venho aí te buscar, ou 5 horas, né? Certamente, quando você chegava lá, ela já estava de banho tomado, arrumado. Era assim, Sancler? Já estava toda, né? Estava todo nos trinques. Por quê? Sabia que o Sancler ia chegar. Então é desse jeito. Em um encontro a gente não chega atrasado. Não se deve chegar atrasado. A gente também não vai cansado. A gente não encontra, a gente não vai cansado. Não é verdade? A gente pode até ter vindo de um dia de labuta, de trabalho, mas não chega lá cansado, desanimado, indisposto. A gente não chega. Como eu falei, a gente não chega fedendo, mal cheiroso, de qualquer forma, de qualquer jeito, né? A gente também não chega num encontro desse mal-humorado. A gente não chega mal-humorado, a gente não chega indisposto. Alguém chega indisposto numa relação, não vai dar boa coisa. A gente sempre busca, nesses encontros, quando a gente busca um relacionamento, quando a gente está buscando, a gente busca sempre, por exemplo, no namoro, levar uma lembrança. Não é verdade? Quem aqui não recebeu, né, pelo menos uma balinha, um bombonzinho, dizendo, lembrei de você. Né? Uma coisinha, um mimo. Talvez não todas as vezes, mas se levava alguma coisa. Fazer uma surpresa. Dar palavras de elogios. Não ser crítico. Aí você fala assim, pastor, o senhor está falando, eu já estou com 30 anos de casado, o senhor está querendo me ensinar hoje a namorar? É isso que o senhor está querendo fazer? Não. Qual o texto básico que nós lemos aqui? Alegrei-me quando me disseram. Então, não estou falando sobre você namorar a sua esposa, nem seu marido. Eu estou falando como você está conduzindo a sua relação e o seu relacionamento de encontro com Deus. Essa é a verdade. Se você pensou isso, mas eu estou falando o seguinte. Se você se relaciona às vezes tão bem e busca melhorar a sua relação com quem está aqui, como é que está sendo a sua relação, os seus encontros com Deus? O que você tem pontuado nessa relação? O atraso? A gente esquece de um pequeno detalhe. Já percebeu como a gente encontra tempo para tudo aquilo que é importante para a gente? Tudo que é importante para a gente, que a gente vê como essencial, a gente dá um jeitinho, não dá? A gente sempre dá um jeitinho. Dá. Você vai falar que não dá? Dá sim. Você sempre dá um jeitinho, né, desses momentos de encaixar aquilo que te é importante, daquilo que você gosta de fazer. Nem que você tire algo que você não goste tanto, você encaixa aquilo que lhe é importante. Porque aquilo que é importante para você se torna essencial, se torna vital. E é esse um grande processo. Esse momento especial e único é quando Jesus convida, né? Ele convida não, ele se convida a ir à casa de Zaqueu. Já percebeu isso? Zaqueu não convida Jesus.
É Jesus que se convida a ir à casa dele. E nesse encontro, em que Jesus, né, imagine só, imagine receber Jesus em casa, gente. Aí você fala, poxa, é uma bênção. Não, não é bênção não. Não se engana disso. É Jesus e um bando de boca para comer. Jesus não ia sozinho, Jesus não andava sozinho. Pelo menos 12 estavam junto. Essa história de põe água no feijão que chegou mais um, com Jesus não funcionava, porque não era mais um, era pelo menos mais 12. Hein? Imagina vocês convidar alguém, me convidar para ir tomar um café, comer um bolo na sua casa, né? E eu chegar lá com mais 12. Hein? Eu chegar com você com aquela velha música, é o amigo do amigo do amigo. Conhece? Lembram desse rock velho? Você chegar com um amigo, o convidado do convidado. Quem já foi convidado do convidado? Eu já fui. É complicado, não é? Mas aquele fica feliz sabendo de tudo isso. E recebe, e se alegra, e festeja aquele momento. E ouve o final desse encontro. O que é Jesus falando? Hoje o que, irmãos? Veio salvação a esta casa. Lucas 7, o fariseu convida Jesus para estar na sua casa, mas Jesus fala que ele não o trata com honra. É um momento onde um vaso com um precioso perfume é quebrado, né? E aquela mulher chora ali aos pés de Jesus, né? E todo mundo olha com uma certa desconfiança. E Jesus fala o quê? Olha, vim aqui na sua casa, não me lavou os pés, não deu óleo, porque era um costume, era um hábito quando você chegava na casa de alguém, lavar os pés por causa da poeira, né? Passar um óleo para pentear, acertar o cabelo para a ventania, lavar as mãos, né? Não era só um costume, mas até algumas dessas situações era ordenança da lei. Tudo isso aconteceu, e Jesus fala com o fariseu: você estive aqui, e olha como é que você me tratou. Olha como você me conduziu nesse momento aqui dentro da sua casa. Em Mateus 22, o Pai Celeste tem preparado uma mesa para todos, e é a parábola. Se lembram dessa parábola? Quando o Pai prepara uma mesa, um banquete, e nessa mesa Ele passa a convidar. Mas, infelizmente, a preocupação dessa vida e os valores e prazeres que hoje são oferecidos, algumas pessoas se recusam. Abra comigo lá em Mateus 22, que vai do verso 1 ao 13. Verso 4 diz assim: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às boldas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros apoderaram-se dos seus servos e ultrajaram e o mataram.
Essa parábola que se encontra, né, em Mateus, também está em Lucas, quando a gente vê lá que eles falam: olha, me vê por escuso, porque afinal de contas eu construí uma casa nova, e agora eu vou... me vê por escuso porque eu ganhei 2 juntas, né, eu comprei 2 juntas de boi. Quer dizer, tudo aquilo dali, todos os seus ganhos, casa, juntas de boi, uma terra nova, né? Era tudo mais importante do que está onde? Na festa do rei. Era mais importante. Quer dizer, era mais importante ter o relacionamento com aquilo que se ganhou, com aquilo que se conquistou, do que estar aonde? No banquete que o Pai oferece. E ainda tem aqueles que, como diz o texto, além de entrarem nessa festa, tentam entrar nessa festa totalmente despreparados. Porque quando ele olha para um dos convidados, ele vê que um dos convidados não está com os trajes corretos. E o que significa isso? Significa aquilo que a gente leu quando o Senhor fala com Moisés: tira as sandálias que estão nos seus pés. Porque para se aproximar, para se relacionar, tem que se ter uma conduta. Qualquer relacionamento é assim. Você tem que ter uma conduta na sua relação. Você tem que ter respeito. Você tem que ter um cuidado. Não é desse jeito? Não é assim que a gente ensina aos nossos filhos? Cumprimenta os mais velhos, dá boa noite. Olha isso. Assim. Por quê? Porque existe uma necessidade de valores que são às vezes esquecidos. Como a gente brinca hoje, né? Os filhos chegam em casa: oi, velho. Oi, velha. Aham. E aí, como é que foi? Foi bem. Como é que tá? Gostou da comida? Tá comendo almoço? Janta? Café da manhã? Você podia fazer isso aqui para mim? Isso é relação? Isso é sentar uma mesa? Isso é ouvir o que tem o outro a dizer? Não é assim. Quando você quer que alguém te ouça, você pede dela o quê? Uma palavra-chave: atenção. Aqueles que aqui são professores, e a gente tem alguns professores aqui. Como isso é difícil, né? Olha, como isso é difícil. Não é verdade? Não é verdade? Dificílimo. Quem é professor aqui sabe muito bem como isso é desgastante hoje dentro de uma sala de aula. Como isso é cansativo. Por quê? Porque se quebrou. Como é cansativo, em determinados momentos, ter atenção. Por quê? Porque, afinal de contas, relações precisam de regras. Aqui precisa. A gente juntou mais de 2 pessoas, né? A gente precisa ter um conceito de convívio, de lidar. Não é verdade? A gente tem que ter um conceito criado na nossa relação, mas também porque com Deus é diferente. Sim, eu sou pai, né? E meus filhos têm
toda a liberdade de falar comigo. Sim, eu às vezes estou aqui na igreja atendendo. Estou atendendo. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Se eu estiver atendendo alguém, tá? Qualquer pessoa, em qualquer situação, tá bom? Pode ser a coisa que a gente possa estar ali conversando, a coisa mais pontual. Se minha esposa e se meus filhos me ligarem, vocês podem ter certeza de uma coisa: a conversa para. Você pode estar até chorando, meu irmão. A conversa para. E eu vou pegar o telefone e vou atender. Se ela manda mensagem, se Simone manda mensagem, se Sara manda mensagem, se o Vitor manda mensagem, vou ver depois, às vezes, que eu fiquei. Mas se liga, não tem jeito. O telefone eu vou parar e vou atender. Porque eu sei que eles sabem que eu estou na igreja atendendo. E eles sabem muito bem como é a demanda que às vezes eu estou atendendo. Né? Ontem mesmo eu e o Vitor estávamos conversando sobre uma situação. Então, eles sabem disso. E eles respeitam isso. Tem o maior respeito por isso. Mas quando eles ligam, meu irmão, eu posso estar numa oração daquelas assim, de expulsar demônio. Fica aí, está amarrado aí, fica aí. O que é, bem? O que houve? Tem que ser, gente. Tem que ser. Entende o que eu estou te dizendo? A relação precisa ser. A gente tem que levar a sério os nossos relacionamentos. A nossa preocupação. Os discípulos no caminho do Emaús estavam ali preocupados, tristes com a morte do Senhor Jesus. Jesus se aproxima, vão falando, vão conversando, e Jesus vai explicando para eles, mas eles só dão conta que era Jesus que estava falando com eles. Em que momento? No momento em que eles estavam à mesa e Jesus orou. Aí que houve discernimento, houve despertar. Houve um despertar. Cantares 3, de 1 a 4, fala sobre uma esposa que sente a falta do esposo. E ela se levanta, mesmo já estando deitada e sendo tarde, ela vai buscar o seu amado. Só se dá por feliz quando ele está o quê? Novamente na sua recâmara. É isso. Quem é essa noiva? Quem é essa esposa? Somos nós. A nossa alegria, a nossa felicidade tem que ser quando o Senhor está conosco. E para isso devemos buscar todo um processo dessa relação ser construída. Cantares 5 já fala sobre a esposa que se faz indiferente ao chamado do esposo. Totalmente indiferente. E quando ela se dispõe a abrir a porta, ele já foi. Ele já não está mais. Em Mateus 25, de 1 a 13, fala sobre as 10 virgens. Que estão esperando o quê? O noivo. Só que 5 delas foram o quê? Prudentes. As outras 5, descuidadas. Porque não tinham óleo na lâmpada. E óleo na lâmpada é o simbolismo naquele momento de luz, clareza. Porque elas precisavam saber o caminho do noivo. A direção do noivo. Em Apocalipse 3:20, um texto que a gente usa tanto para falar para as pessoas convertidas, né? Eis que estou à porta e bato. Mas não é para
Para incrédulo, para aqueles que não conhecem Jesus, é para aquele que conhece. Eis que estou à porta e bato. E se abrir a porta, o que ele diz? Entrarei e vou fazer o quê? Cearei contigo. Salmo 84 declara algo fundamental, que a gente até canta. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninhos para si. Eu o quê? Encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Entende, irmãos? Entende o que a gente está conversando aqui hoje? Entende a necessidade de... Às vezes a gente decide que é tanta coisa de Deus. A gente quer tanta coisa, né? A gente faz a oração Papai Noel. Conhece a oração Papai Noel? A oração Papai Noel é aquela oração que você chega com uma lista, senta no colo do Papai Noel no shopping, abre né, e começa. Eu quero um carrinho da Hot Wheels, eu quero uma boneca da Barbie, da noiva, eu quero... Criança é assim, não é assim? Criança é desse jeito, né? Ela não pergunta para Papai Noel: Papai Noel, o senhor está bem? Está de boa, está com boa saúde? O senhor já está velhinho, né? Cansado? Pergunta alguma coisa para Papai Noel? Não. Ela não quer saber se Papai Noel está bem, se a coluna está doendo, se ele já está com raiva, né? Não quero saber. Ela quer saber que o Papai Noel é o que dá presente. E a gente às vezes é assim. A gente chega com Deus já... né? Depois que leu a lista, né? A gente termina como toda boa oração, porque a gente é crente. Em nome de Jesus, amém. Não é assim? E sai do colo do Papai Noel. Volta aqui, menino. Volta aqui, menina. A conversa parou aqui. Você não vai me ouvir? Entende como é que acaba sendo uma relação e um relacionamento totalmente errôneo? Como às vezes até relações familiares também são desse jeito. E relações familiares também são espirituais. Existe uma demanda. Às vezes uma boa relação com Deus não acontece porque já você criou um mecanismo com as suas relações. Isso daí precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. Precisa, irmãos. Porque aquilo que eu falei, intimidade, é um processo. Não acontece da noite para o dia. Não é de repente. Como eu disse, aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o quê? A minha voz. Nessa manhã, irmãos, a grande pergunta é como tem sido a sua relação, seu relacionamento com Deus. Como tem sido esse processo? Qual está sendo a sua falha nessa relação? Como está sendo, às vezes, complicado esse Deus que quer se relacionar? Porque existe um Deus pronto, sempre pronto para se relacionar conosco, sempre. Como um bom pai, Ele vai atender a ligação a hora que você ligar. Ele é assim. Terminando,
Existe uma história que eu gostaria de contar. É uma história que se passou alguns anos depois da Guerra de Sucessão Americana. E essa história é a respeito de um soldado que ele se vê ferido e quando ele retorna para casa, a casa dele está toda destruída, em processo, né, de pobreza, de miséria, e ele recorre à única pessoa que ele via que poderia ajudá-lo. Ele vai para a porta da Casa Branca, a casa do presidente americano, e ele fica ali, e ninguém o recebe. Ele está com um uniforme moribundo, né, cansado, ferido, ainda se recuperando, magro, e ele está ali pedindo que ele queria falar, e colocando a situação dele, de que ele perdeu tudo, de que ele perdeu a família, né, e tudo que ele, colocando a sua dor, e ninguém deixava ele entrar. E daqui a pouco vem um garoto e vê aquele senhor chorando, aquele homem chorando, moribundo, e ele, o que houve? Eu queria falar, né, com alguém, com o presidente, por causa dessa minha situação. E o menino ouve mais ou menos ali a história e se entristece, se comove, e ele pega a mão daquele homem e começa a caminhar, e passa pelo portão, e vai andando, e aquele homem assustado com aquele menino, com aquele pré-adolescente, caminhando, segurando a mão dele, ele passa pela porta de entrada, pelo hall de entrada, e ele continua caminhando, e ele vai caminhando pelos corredores, e ninguém olhando, ninguém detendo aquele menino com aquele homem assim, até que ele chega ao quê? A porta da sala oval, que é a sala presidencial, e ele abre a porta, e está lá o presidente sentado naquela mesa. E aquele menino fala assim: pai, ouve a história desse senhor aqui? E naquele momento, ele descobre quem é aquele menino. O filho do presidente, George Washington. Por isso que ninguém o deteu. E naquele mesmo momento, o que o pai faz? Ouve a história daquele menino. Irmãos, vocês nessa manhã estão diante de uma mesa que teve um preço muito alto. Não foi um preço qualquer, um preço muito alto. Um preço muito alto. O que havia de mais precioso foi nos dado, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Pai. E sabe qual é o grande problema muitas das vezes, irmãos? É que a gente não respeita esse livre acesso que recebemos. Não honramos esse livre acesso que recebemos. Não temos o sentimento de gratidão, respeito por esse livre acesso que recebemos. Porque foi sangue, vida, que abriu esse caminho, que rasgou o véu, que nos permitiu estar aonde? Hoje, diante da mesa de Deus. A liberdade que você tem hoje de colocar os seus joelhos no chão, às vezes nem colocar os seus joelhos no chão, deitado na cama mesmo, como às vezes eu mesmo também faço, muitas das vezes, já deitado, né? E orar,
e falar com Deus, e saber que Ele está nos ouvindo, esquecemos muitas das vezes que essa liberdade que temos, isso que conquistamos, não foi conquistado por nós, mas por alguém que se dedicou a sua vida a morrer em nosso favor, a dizer ao Pai: eu vou, para que esse caminho possa ser aberto, para que essa comunicação possa ser restaurada, para que esse sentimento de cuidado que é de Pai possa ser presente aqui e hoje, sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Coloque o seu coração diante do Senhor nessa manhã. Antes de tudo, seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Oh, meu irmão, seja grato ao Senhor nesta manhã de domingo. Seja grato por esse cuidado, por esse amor. Seja grato por essa relação. Oh, Senhor, obrigado, Jesus, e nos perdoa, Senhor, porque quantas e quantas vezes o nosso coração não entende ou esquece preço que o Senhor pagou por esses encontros, o preço que o Senhor pagou por cada encontro. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa manhã, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito do Senhor. Gera em nosso coração temor, respeito, cuidado, carinho por esses momentos que temos contigo, Senhor. O mesmo amor e carinho que o Senhor tem oh, Pai, o Senhor é aquele que sabe dar pão em vez de pedra. O Senhor nos acolhe as nossas dores e tristezas. Toda vez que invocamos o Teu nome, o Senhor se faz presente a nos ouvir. Senhor, amadurece os nossos corações a discernir a Tua voz, a compreender, ó Deus, o Teu querer. Porque mais do que te servir, Senhor, queremos nos relacionar com o Senhor, porque sabemos que é isso que o Senhor tanto anseia. A verdade é isso que todo pai anseia: uma boa relação com seus filhos, uma relação de amor, de cuidado, respeito.
Fiquemos de pé nessa manhã. Vamos cantar esse cântico.